Você já se perguntou até onde uma pessoa é capaz de ir por alguém que ama? Já pensou que, em momentos de maior perigo, o coração pode se transformar numa força incompreensível, capaz de desafiar a lógica, a própria vida? Talvez você nunca tenha experimentado algo assim, mas, acredite, existem histórias que parecem saídas de um filme de suspense. Histórias reais, que mostram que o amor é uma força capaz de mover até o impossível. Imagine um cenário sombrio, uma noite silenciosa, onde tudo parece perdido. Uma pessoa, diante de perigos indescritíveis, enfrenta o desconhecido, sem garantias de que voltará. Mas ela vai, porque alguém ali, naquele momento, precisa de ajuda. E ela sabe que, independentemente do risco, sua missão é salvar. E o mais assustador, muitas dessas histórias permanecem envoltas em mistério, como se o coração humano tivesse poderes que ainda não conseguimos compreender totalmente. Vamos começar com uma história que parece ter saído de um pesadelo, mas que aconteceu de verdade. Uma noite, em uma cidade assolada por uma tragédia, uma jovem mulher ouviu o som de um grito vindo de um prédio em chamas. Sem pensar duas vezes, ela entrou na fumaça carregada de cinzas, na escuridão total, onde o fogo parecia consumir tudo ao seu redor. Seus passos eram incertos, o ar era pesado, e cada segundo parecia uma eternidade. Ela sabia que seu irmão, que morava naquele prédio, podia estar lá dentro. E mesmo com o perigo de perder a própria vida, ela avançou, guiada por uma força inexplicável. Ninguém sabe exatamente como ela conseguiu encontrar o irmão no meio do caos, entre as paredes em chamas, mas ela conseguiu. E, naquele momento, algo mudou para sempre. Ela se tornou uma heroína, não por ter enfrentado o fogo, mas por ter enfrentado o próprio medo, a morte, o impossível. Como ela teve essa coragem? Como alguém consegue superar o próprio limite, o próprio instinto de sobrevivência, para salvar alguém que ama? Essas perguntas permanecem no ar, envoltas em um silêncio de mistério. Mas essa história é apenas uma entre muitas. Existem relatos de pessoas que desafiaram a própria sorte, que atravessaram desertos, mares ou montanhas, sem mapas, sem garantias, apenas com uma esperança, a esperança de salvar alguém que amam. Como um pai que, durante uma guerra devastadora, atravessou territórios inimigos, arriscando sua vida para tirar seu filho de um campo de batalha. Ou uma mulher que, com um coração pulsando de medo, entrou numa floresta escura, onde lendas e perigos se escondiam em cada sombra, apenas para salvar sua filha desaparecida. São histórias que parecem de outro mundo, como se o amor criasse uma espécie de força sobrenatural dentro dessas pessoas. Elas navegam por uma névoa de incerteza, enfrentam o que parece ser o limite da resistência humana, e ainda assim, continuam. Como se uma voz interior lhes dissesse: você pode. Você deve. E essa voz, misteriosa, invisível, é a força que as impulsiona a seguir, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E o que dizer das histórias de pessoas comuns que enfrentam suas próprias crises, suas próprias doenças, para salvar alguém que lhes é querido? De alguém que, diante de uma enfermidade incurável, encontra forças escondidas, que nem sabia que tinha, para cuidar, lutar, resistir. Como uma mãe que, mesmo sabendo que seu corpo não aguenta mais, continua ao lado do filho, segurando sua mão, oferecendo esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Há algo nesse amor que desafia a lógica, que transforma o impossível em uma batalha diária, silenciosa, mas poderosa. No entanto, o mais intrigante não é apenas o ato de coragem em si, mas o que acontece nos momentos de maior risco. Como essas pessoas conseguem encarar o perigo de frente, sabendo que podem não voltar? Como elas encontram essa força dentro de si? Existe algo mais do que podemos entender, uma espécie de energia que surge quando o coração está realmente apertado, uma força que desafia a própria morte. Algumas dessas histórias permanecem envoltas em mistério, até hoje. Como se uma força invisível as protegesse ou as guiasse. E, ao mesmo tempo, muitas dessas ações permanecem anônimas. Pessoas que, na calada da noite, enfrentam o perigo pelo amor, e nunca recebem reconhecimento. Mas o que importa é o que elas representam. Que o amor pode ser mais forte que qualquer obstáculo, que o coração humano é capaz de feitos inimagináveis. Você consegue imaginar o que se passa na cabeça dessas pessoas? Talvez elas não tenham uma resposta clara,
talvez seja uma força que vem de dentro, uma espécie de instinto primitivo, uma conexão profunda com alguém que amam. Talvez seja a esperança de que, mesmo que tudo pareça perdido, existe uma luz no fim do túnel, uma esperança que só o amor consegue acender. E essa esperança é o que nos prende, o que nos faz pensar: até onde alguém iria por alguém que ama? Qual limite o coração humano consegue alcançar? A verdade é que, muitas vezes, a resposta permanece envolta em mistério, como um segredo guardado no âmago da alma. Mas uma coisa é certa: essas histórias nos mostram que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor é uma força capaz de desafiar o impossível. Se você estiver pensando que tudo isso é pura ficção, posso te garantir que essas histórias existem, são vidas reais, que tiveram momentos de crise, de medo, de morte quase certa, e mesmo assim, decidiram lutar. E o mais impressionante é que, muitas vezes, elas nem percebem a força que têm. Uma força que parece sobrenatural, mas que nasce do mais puro sentimento, o amor. Então, fica a reflexão: até onde você iria por alguém que ama? Você está disposto a enfrentar o que for, mesmo que o risco seja grande demais? Essas histórias nos lembram que o coração humano é uma fonte inesgotável de coragem, de esperança e de sacrifício. E que, quando o amor realmente pulsa forte dentro de alguém, ele consegue transformar o impossível em uma simples questão de querer, de simplesmente decidir lutar, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. No fim das contas, essas histórias deixam uma lição: que o amor verdadeiro é uma força misteriosa, capaz de mover montanhas, de desafiar a própria morte, de transformar o impossível em uma realidade. E que, talvez, todos nós tenhamos essa força dentro de nós, escondida, esperando o momento certo para aparecer, para nos mostrar que, por alguém que amamos, podemos tudo.